O Pantanal, com sua beleza selvagem e intocada, esconde perigos inimagináveis. É um reino onde a vida pulsa intensamente, mas também onde a morte espreita a cada sombra. Nossos peões, corajosos e resilientes, desafiam diariamente essa natureza imponente, vivendo em harmonia com ela, mas sempre cientes de seu poder. Eles são os guardiões de um modo de vida tradicional, enfrentando secas e cheias, e os predadores mais temidos, como a onça-pintada, soberana dessas terras. Hoje, mergulharemos em uma história de fé, coragem e um milagre na vastidão pantaneira. Nosso protagonista é José, um peão experiente, com décadas de lida com o gado e profundo conhecimento das manhas do Pantanal. Seus olhos castigados pelo sol refletem a sabedoria de quem já viu de tudo, ou quase tudo. José é um homem de poucas palavras, mas de grande fibra. Sua rotina começa antes do sol nascer, guiando o gado por campos alagados e pastagens secas, sempre atento aos sinais da natureza. Ele sabe que a floresta tem ouvidos e que a cada passo o inesperado pode surgir. Era um dia como tantos outros. O sol já castigava as costas dos peões que tocavam a boiada rumo a um novo pasto. A poeira subia em nuvens, misturando-se ao suor e ao cheiro do campo. José estava na vanguarda, abrindo o caminho, quando sentiu um arrepio na espinha. Um silêncio estranho tomou conta do ambiente, quebrando a sinfonia usual dos pássaros e insetos. Um pressentimento, um alerta silencioso da natureza, que apenas os mais experientes conseguem decifrar. Algo estava errado, muito errado. A vegetação, densa e traiçoeira, oferecia o esconderijo perfeito. Em um piscar de olhos, sem aviso, a onça-pintada emergiu. Não era um filhote, mas uma fêmea adulta, imponente, com olhos que brilhavam com a intensidade de um predador faminto. Seu ataque foi fulminante, um borrão de velocidade e força. José, pego de surpresa, mal teve tempo de reagir. O mundo se tornou um caos de garras, dentes e dor. A onça, um espectro de listras e manchas, estava sobre ele. O impacto jogou José ao chão com uma força brutal. A dor foi imediata, perfurando sua carne. A onça o mordia e arranhava, numa fúria selvagem. O grito do peão se perdeu no rugido da fera e no galope assustado do cavalo que fugia. José sentiu a vida esvair-se rapidamente, mas um instinto primitivo de sobrevivência acendeu uma faísca. Ele não podia desistir. Sua família, sua vida, tudo passava como um flash. Ele tinha que lutar, por mais impossível que parecesse. Com uma força que ele não sabia que possuía, José começou a reagir. Não era uma luta de igual para igual, mas uma tentativa desesperada de afastar o predador. Ele golpeou a fera com o que restava de suas forças, tentando acertar os olhos ou o focinho. A onça recuou por um instante, talvez surpresa com a resistência inesperada. Este foi o momento crucial, o segundo que decidiu entre a vida e a morte. José usou essa brecha para tentar se libertar, rastejando para longe do ataque voraz. A onça, por algum motivo, não desferiu o golpe final. Talvez a confusão do momento, a resistência inesperada do peão ou a chegada de um barulho distante a fizessem hesitar. Ela soltou José e se afastou alguns passos, ainda rosnando e mostrando os dentes, avaliando a situação. Os olhos dela, antes cheios de fúria, agora pareciam carregar uma estranha cautela. José aproveitou cada segundo dessa hesitação, tentando se levantar, sentindo cada músculo protestar pela dor excruciante. A onça o observava, uma sombra ameaçadora. Finalmente, a onça deu meia volta e desapareceu na densa vegetação tão rapidamente quanto havia surgido. Deixou para trás um José gravemente ferido, ensanguentado e em choque. O silêncio voltou, pesado, mas agora carregado de um terror recém-experimentado. José sentiu o corpo inteiro tremer, não apenas pela dor, mas pela adrenalina que o inundava. Ele estava vivo, mas mal conseguia acreditar. Seus ferimentos eram profundos, e a quantidade de sangue em suas roupas e no chão denunciava a gravidade da situação. A primeira batalha havia sido vencida, mas a guerra pela sobrevivência mal começara. A dor era lancinante, mas a prioridade era estancar o sangramento.
Com as mãos trêmulas, José rasgou um pedaço de sua camisa e amarrou firmemente em um dos braços, onde a mordida da onça havia deixado uma ferida profunda. O ar faltava em seus pulmões e a fraqueza começava a tomar conta. Ele precisava de ajuda, e rápido. Mas onde? No meio da imensidão do Pantanal, a distância para qualquer povoado era imensa e o perigo de novos predadores era constante. O desespero começou a se instalar, mas ele o rechaçou com a força de sua fé. Ele precisava de um plano, por mais improvável que parecesse. O cavalo havia fugido, levando consigo qualquer esperança de um retorno rápido. José tentou se arrastar, cada movimento uma tortura. A cada metro, a paisagem parecia se tornar mais hostil, as árvores mais densas, os pântanos mais traiçoeiros. A sede e a exaustão se somavam à dor, tornando a jornada quase impossível. O sol castigava e a consciência começava a falhar em alguns momentos. Mas a imagem de sua família o impulsionava a seguir adiante, um passo de cada vez. Horas se arrastaram, cada minuto uma eternidade. José perdeu a noção do tempo, guiado apenas pelo instinto. A cada ruído na mata, o medo de que a onça retornasse ou que outro predador aparecesse o paralisava por um instante. Ele tentava fazer barulho, gritar por ajuda, mas sua voz era fraca e o Pantanal engolia os sons. A floresta, que antes era sua aliada, agora parecia um labirinto implacável. Ele se sentia pequeno e vulnerável diante da grandiosidade da natureza indomável. Enquanto isso, a ausência de José e do cavalo começou a levantar preocupações entre seus companheiros. Um peão sumir no Pantanal não era incomum, mas a demora e a falta de qualquer rastro eram alarmantes. Seus amigos, conhecendo a experiência e a cautela de José, sabiam que algo sério havia acontecido. Eles organizaram uma busca, seguindo os rastros do gado assustado e procurando qualquer sinal de José. A esperança se misturava à apreensão, pois sabiam dos perigos daquela terra. A tarde se transformou em noite, e a busca continuava sob a luz da lua e das lanternas. O Pantanal noturno é ainda mais misterioso e perigoso, com sons e sombras que enganam a vista. A equipe de busca, liderada por Antônio, o capataz e amigo de longa data de José, mantinha-se unida, chamando pelo nome do amigo, esperando por um sinal. A cada som da floresta, seus corações aceleravam, temendo o pior. A camaradagem e o senso de comunidade são a essência da vida pantaneira. Finalmente, após horas de busca agonizante, um dos cães de caça, treinado para encontrar gado perdido, deu um latido agudo. Era um sinal. O grupo seguiu o animal, e o que encontraram partiu o coração. José, deitado sob a sombra de uma árvore, desmaiado, pálido e coberto de sangue. Seus ferimentos eram visíveis, e a cena revelava a gravidade do ataque. O alívio de encontrá-lo vivo se misturou ao choque e à urgência de salvá-lo. A equipe agiu rápido, sabendo que cada segundo era precioso. Imediatamente, a equipe improvisou uma maca com galhos e panos e, com cuidado extremo, carregaram José. O caminho de volta era árduo, atravessando terrenos difíceis e riachos. A preocupação era imensa. José estava fraco e a perda de sangue era considerável. A noite avançava e a escuridão dificultava ainda mais o transporte. Eles sabiam que a vida do amigo dependia da velocidade e da cautela com que o levassem para fora da mata e para os braços de médicos. A jornada até a clínica mais próxima, em uma pequena cidade ribeirinha, parecia interminável. Em uma caminhonete adaptada para o terreno irregular, eles enfrentaram estradas de terra esburacadas e pontes precárias. Cada solavanco era uma agonia para José, que oscilava entre a consciência e o desmaio. Seus amigos o apoiavam, tentando mantê-lo acordado e transmitindo-lhe força. A esperança era um fio tênue, mas a união e a resiliência pantaneira eram inabaláveis. O tempo era um inimigo, mas eles se recusavam a perdê-lo. Ao chegarem, a equipe médica já estava de prontidão. José foi rapidamente levado para a sala de emergência. Os médicos avaliaram a gravidade dos ferimentos. Múltiplas lacerações profundas, fraturas e uma grande perda de sangue. A situação era crítica. A luta para estabilizá-lo começou imediatamente.
A família de José, já avisada, esperava aflita, com os corações apertados, orando por um milagre. A vida de José pendia por um fio, e as próximas horas seriam decisivas. A cirurgia foi longa e delicada. As garras e dentes da onça haviam causado estragos significativos em tecidos moles e ossos. Os cirurgiões trabalharam incansavelmente para reparar os danos, controlando infecções e reconstruindo o que era possível. A cada hora que passava, a esperança aumentava, mas a incerteza persistia. A resiliência de José, contudo, surpreendeu a todos. Sua constituição forte e seu espírito indomável foram aliados importantes na batalha contra a morte. A equipe médica, exausta, mas esperançosa, finalmente concluiu o procedimento. Após dias na UTI, José mostrou os primeiros sinais de recuperação. Lentamente, ele começou a respirar sem aparelhos, a abrir os olhos e a reagir aos estímulos. Cada pequeno avanço era comemorado pela equipe médica e pela família. As feridas, embora ainda visíveis e dolorosas, estavam cicatrizando. O caminho ainda era longo, mas o pior havia passado. José havia desafiado a morte e saído vitorioso, um testemunho da sua força interior e da excelência da equipe médica que o atendeu. A recuperação foi um processo lento e doloroso. Semanas de fisioterapia para recuperar os movimentos, curativos diários e a superação da dor física. Mas não eram apenas as feridas físicas que precisavam cicatrizar. O trauma psicológico de ser atacado por um predador tão poderoso deixou marcas profundas. Pesadelos e flashbacks eram frequentes. José precisava de tempo, de apoio da família e de muita força para superar os fantasmas daquela experiência terrível. A notícia do ataque e da milagrosa recuperação de José se espalhou rapidamente pelo Pantanal. A comunidade, acostumada com a dureza da vida, se uniu em apoio. Vizinhos trouxeram comida, amigos visitaram e todos ofereciam palavras de encorajamento. A história de José se tornou um conto de resiliência e fé, inspirando a todos. Ele era a prova viva de que, mesmo diante do maior perigo, a vida pode prevalecer. Essa união é a alma do Pantanal, onde um ajuda o outro. Com o tempo, José começou a refletir sobre o ataque. Ele não sentia ódio da onça, sabia que era a natureza agindo, a onça buscando seu alimento, defendendo seu território. Era um lembrete vívido da força e imprevisibilidade do Pantanal. A experiência o deixou com um respeito ainda maior pela vida selvagem e pelo delicado equilíbrio do ecossistema. Ele compreendeu que era parte de algo maior e que a onça, apesar de sua ferocidade, era essencial para a saúde daquelas terras. A onça-pintada, o maior felino das Américas, é um predador magnífico, mas vital para a saúde do Pantanal. Ela regula populações de herbívoros, mantendo o equilíbrio ecológico. O ataque a José, embora trágico, foi um evento raro. Onças geralmente evitam contato humano. Esse incidente nos lembra da importância de coexistir com a vida selvagem, de respeitar seus espaços e de entender que somos visitantes em seus domínios. A onça não é má, ela é selvagem, guiada por instintos ancestrais. José, agora com as cicatrizes visíveis como um mapa de sua sobrevivência, voltou ao Pantanal. Mas não como antes. Seus movimentos eram mais lentos e a cautela ainda maior. Ele carregava consigo não apenas as marcas físicas, mas também uma nova perspectiva sobre a vida. Cada dia era um presente, cada amanhecer uma bênção. Ele se sentia mais conectado à natureza, entendendo sua crueldade e sua beleza de uma forma que poucos podem compreender. Sua vida, marcada para sempre, era um hino à resistência. A história de José é um lembrete poderoso de que o Pantanal, com toda a sua beleza, é um lugar de perigos reais e indomáveis. Mas é também uma lição sobre a capacidade humana de superar o inimaginável. A resiliência, a fé, a solidariedade e o profundo respeito pela natureza são os pilares que sustentam a vida pantaneira. José, o peão que foi atacado por uma onça e sobreviveu por milagre, tornou-se um símbolo de esperança e coragem para todos que ouvem sua saga. Um verdadeiro milagre da vida, na essência da natureza selvagem. A experiência de José nos ensina que, mesmo diante da fúria da natureza, a vida sempre encontra um caminho.
É uma história que ecoa a força do espírito humano e a inabalável vontade de viver. Ela nos convida a refletir sobre nosso lugar no mundo selvagem, a respeitar os limites e a celebrar a cada amanhecer. O Pantanal continuará a ser um santuário de vida, onde a beleza e o perigo coexistem, e onde histórias de superação como a de José continuam a ser escritas pelos ventos. O milagre de José não é apenas a sua sobrevivência física, mas a sua capacidade de perdoar a natureza, de entender que o ataque não foi por maldade, mas por instinto. Essa sabedoria é o verdadeiro tesouro que ele trouxe de volta da beira da morte. Ele continua sendo um peão, mas agora com uma alma ainda mais conectada à terra e aos seus habitantes. Sua história será contada por gerações, um épico moderno da luta pela vida no coração do Brasil. O Pantanal o testou e ele prevaleceu. Cada cicatriz em seu corpo conta uma parte dessa jornada. As marcas da onça são agora símbolos de sua vitória, de sua resistência. Elas servem como um lembrete constante da fragilidade da vida e da força interior que emerge nos momentos mais sombrios. José não é apenas um sobrevivente. Ele é um guardião de uma verdade profunda sobre a interação entre o homem e a natureza selvagem. Sua história é um elo entre o passado e o futuro do Pantanal, um legado de respeito e coragem que merece ser lembrado. A bravura de José, a lealdade de seus companheiros, a habilidade dos médicos e, acima de tudo, a própria vontade de viver se uniram para tecer essa narrativa extraordinária. O Pantanal, implacável e magnífico, foi o palco. A onça pintada, o antagonista feroz. E José, o herói improvável, que nos mostra que, mesmo quando a esperança parece perdida, um milagre pode estar apenas esperando para acontecer. Que sua história inspire a todos a valorizar a vida e a respeitar a natureza em sua forma mais pura. O legado de José não é apenas sobre a sobrevivência de um ataque. É sobre a celebração da vida em sua forma mais crua e autêntica. É sobre entender que, em um mundo cada vez mais distante da natureza, há lições profundas a serem aprendidas na vastidão selvagem. Ele é um lembrete de que o espírito humano é capaz de superar as maiores adversidades e que a fé e a resiliência são forças que podem mover montanhas. Agradecemos por nos acompanhar nesta jornada de superação e esperança.